Olá, muito bom dia, Boker Tov, Morei Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga, Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. O nosso shalom a todos os nossos amigos, nossos internautas, o nosso shalom a toda a família Anusim Brasil. Que Hashem os abençoe grandemente e Rosh Chodesh, que Hashem abençoe a todos, a todo o nosso povo Israel, com o início deste novo mês. Que este mês possa nos trazer muitas bênçãos, alegria, paz e que possamos viver e seguir em nossa caminhada, assim como nosso povo de Israel caminhou durante os 40 anos na terra do Egito, no deserto, até chegar na terra de Canaã. Hoje, sexto dia da semana, também dia de nossos preparativos, para recebermos aí o Santo Shabat. Após o pôr do sol, aqui na sinagoga de Criciúma, iniciamos o Kabbalat Shabbat às 19 horas. Transmitimos pelo canal Anusim Brasil, pelo Facebook e também pelo YouTube. E o nosso shalom também a todos quanto têm participado conosco, Baruch Hashem, temos bastante pessoas nos acompanhando, pessoas de vários estados e também de outros países que têm se conectado conosco também, e junto rezamos aqui a cada Shabbat. Shalom, então, a todos e Rosh Chodesh, bom dia a todos. Hoje, então, sexto dia da semana pelo calendário gregoriano, é dia 29 do mês de julho do ano de 2022, e dia 1º do mês de Ave, quinto mês do calendário judaico do ano de 5.782. Hoje faremos a leitura das duas últimas aliot, a sexta e a sétima aliá, que são as duas últimas leituras do livro de Bamidbar, Números. A sexta e a sétima aliá está no capítulo 34 de Bamidbar, Números 34, do versículo 16 até o capítulo 35, ou melhor, até o Passuque 36 e o capítulo 36, versículo de número 13. Números 34, versículo 16, até o capítulo 36, versículo 13. Passuque 13. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Elazar o sacerdote e Josué filho de Num, e um príncipe de cada tribo tomareis para herdar e repartir a terra. E esses são os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Iefuné, e da tribo dos filhos de Simão, Samuel, filho de Amihude, e da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Ioagli, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Menashe, o príncipe Haniel, filho de Efod, e da tribo dos filhos de Efrai, o príncipe Quemuel, filho de Shiftã, e da tribo dos filhos de Zebulun, o príncipe Elisafã, filho de Parná, e da tribo dos filhos de Isahar, o príncipe Paltiel, filho de Azan, e da tribo dos filhos de Asher, o príncipe
Ahihud, filho de Shelomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amihud. A esses foi a quem ordenou o Eterno que repartissem a terra, a herança, aos filhos de Israel na terra de Canaã. E falou o Eterno a Moshe nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: ordena aos filhos de Israel que deem aos levitas da herança de sua possessão cidades para habitar e terrenos baldio para as cidades em seus arredores. Dareis aos levitas e serão as cidades para eles habitarem, e seus terrenos baldios serão para seus animais, para seus bens e para todas as suas necessidades. E os terrenos baldios das cidades que darei aos levitas, desde o muro da cidade e para fora, serão de 1000 cúbitos em redor, e medireis de fora da cidade, da parte do oriente, 2000 cúbitos, da parte do sul, 2000 cúbitos, da parte do poente, 2000 cúbitos, e da parte do norte, 2000 cúbitos. E a cidade no meio, isso será para eles, os terrenos baldios das cidades, e das cidades que derdes aos levitas, 6 serão cidades para refúgio, que dareis para fugir ali o homicida. Além destas darei 42 cidades. As cidades que darei aos levitas serão ao todo 48 cidades, elas e seus terrenos baldios, e as cidades que lhes derdes, da possessão dos filhos de Israel, da tribo que for numerosa, tomarei muitas, e da tribo que for pequena, tomarei poucas. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, preparareis para vós cidades de refúgio serão para vós, e poderá fugir para lá o homicida que matar alguém involuntariamente, e as cidades serão para vós para refúgio do parente vingador do morto, e não morrerá o príncipe antes de ser apresentado diante da congregação para o julgamento. E as cidades que derdes, 6 cidades de refúgio serão para vós. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, e as 3 outras cidades na terra de Canaã, cidades de refúgio, serão para os filhos de Israel, para o peregrino e para quem habitar entre eles. Essas 6 cidades serão refúgio para fugir para lá todo aquele que matar alguém involuntariamente. E se com instrumento de ferro ferir voluntariamente alguém e este morrer, é homicida, certamente será morto o homicida. E se com uma pedra que cabe na mão, com a qual se pode matar, e com ela ferir voluntariamente alguém e este morrer, é homicida, certamente será morto o homicida. Ou se com instrumento de madeira com a qual se pode matar, ferir alguém voluntariamente, e este morrer, é homicida, certamente será morto o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, ao encontrar-se com ele o matará. E se com ódio empurrar alguém ou jogar alguma coisa sobre ele de emboscada e morrer, ou por inimizade, ou ferir com a mão, e este morrer, certamente será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue matará o homicida ao encontrar-se com ele. E se por acaso, sem inimizade, ou empurrou, ou jogou sobre ele algum instrumento, sem ser de emboscada ou não, vendo, jogou sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e este morrer, não sendo ele seu inimigo, e não querendo fazer-lhe mal, então julgará a congregação entre quem feriu e o vingador do sangue, segundo essas leis, e salvará a congregação ao homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar
a sua cidade de refúgio para onde fugirá. E lá ficará nela até morrer. O sumo sacerdote que foi ungido com o óleo da santidade, e se sair o homicida fora do limite da sua cidade de refúgio para onde ele fugiu, e o vingador do sangue o achar fora do limite da cidade de seu refúgio, e matar o vingador do sangue ao homicida, não será culpado de sangue, porque na cidade de seu refúgio deve ficar até a morte do sumo sacerdote. E depois da morte do sumo sacerdote, voltará o homicida à terra de sua possessão. E serão estes para vós por estatuto de julgamento para vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar propositadamente, havendo testemunha, será morto o homicida. E uma testemunha não poderá contra alguém para que morra. E não aceitareis resgate pela vida do homicida, que for condenado à morte, pois certamente ele será morto. E não aceitarei resgate por aquele que fugiu da cidade de seu refúgio, para voltar a estar em sua terra antes de morrer o sumo sacerdote. E não fareis que torne culpado a terra em que estais, porque o sangue faz condenar a terra, e a terra não terá expiação por causa do sangue que nela foi derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. E não contaminareis a terra em que vós estais, porque eu habito no meio dela, pois eu, o Eterno, habito no meio dos filhos de Israel. E aproximaram-se os cabeças dos pais da família dos filhos de Gileade, filho de Mahir, filho de Menashe, das famílias dos filhos de José, e falaram perante Moshe e perante os príncipes cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: meu Senhor, ordenou o Eterno dar a terra de herança por sorteio aos filhos de Israel. E meu Senhor foi ordenado pelo Eterno para dar a herança de Zelofehad, nosso irmão, às suas filhas. Caso se casem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescenta a herança da tribo a quem vieram pertencer. Assim será diminuída a herança que nos tocou em sorteio. E quando for o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo a qual elas vieram a pertencer. E da herança da tribo de vossos pais será diminuída a herança delas. E ordenou Moshe aos filhos de Israel por mandado do Eterno, dizendo: justo é o que a tribo dos filhos de José fala. Isto é o que ordenou o Eterno acerca das filhas de Zelofehad, dizendo: com aquele que agradar a seus olhos casarão, contando que se casem na família da tribo de seu pai. E não passará a herança dos filhos de Israel de tribo em tribo, pois os filhos de Israel não hão de se vincular cada qual à herança da tribo de seus pais. E toda família que receber uma herança das tribos dos filhos de Israel com alguém da família da tribo de seu pai se casará, a fim de que herdem os filhos de Israel cada um a herança de seus pais. E não passará a herança de uma tribo a outra tribo, pois os filhos de Israel hão de se vincular cada qual à sua herança, como ordenou o Eterno a Moshe. Assim fizeram as filhas de Zelofehad, e foram Marlá, Tirtzá e Roglá, Milcá e Noá, as filhas de Zelofehad, para os filhos de seus tios paternos, por mulheres. Nas famílias dos filhos de Menashe, filho de José, casaram-se, e ficou a herança delas na tribo da família de seu pai. Esses são os mandamentos e os juízos que ordenou o Eterno por intermédio de Moshe aos filhos de Israel,
nas planícies de Moabe, na altura do Jordão de Jericó. Amém. Razak, Razak, venite Razek. Razak, Razak, venite Razek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Amém. Baruch Hashem. E assim nós concluímos a leitura, Baruch Hashem, por isso, do livro de Bamidbar, Números, e das duas últimas Aliot, Matot, Masei. Agradecemos a Hashem, nosso Deus, e no Shabat estaremos trazendo comentários acerca da Aliá do ano em que estamos estudando, que é a leitura do terceiro ciclo de nossa bendita Torá. A Aliá de hoje traz o assunto concernente às leis que regem a herança, né? Então, como vimos, por meio da Torá, cada tribo dos filhos de Jacob, as 12 tribos, receberam cada qual suas heranças. E cada tribo recebeu uma porção concernente ao tamanho da sua tribo. A tribo maior recebia uma herança de terra maior, logicamente, até porque, à medida que ela fosse crescendo, precisava de mais terra para poder se expandir também. E as tribos menores receberam terras em quantidades menores. Vimos que, tratando aqui dos levitas, os levitas não herdaram terras, não tiveram herança em parte conforme as tribos. E nós sabemos que os levitas são descendentes de Levi, que é o terceiro filho do patriarca Jacob. Então, eles não tiveram herança, mas a Torá determinou, por meio de Moshe, naquilo que o Eterno falou, que os levitas receberiam das tribos, né, aonde eles fossem se estabelecer, cada tribo daria a algumas cidades, e no total foram 48 cidades que foram dadas aos levitas. E essas cidades, elas serviriam como cidades de refúgio e também alguns terrenos que eles receberam como herança, como chamado terrenos baldios, né? Terrenos onde eles também poderiam ter e criar os seus animais. Então, como já comentamos nas aliotes anteriores, os filhos de Israel não tiveram herança na terra, mas receberam algumas cidades como herança, e essas cidades também foram estabelecidas como cidades de refúgio, né? Então, como já comentamos aqui em outras parashot, as cidades de refúgio tinham como finalidade servia para aquele judeu que por um acidente havia tirado a vida de seu irmão, de seu amigo, e no caso do lado da pessoa que morreu, então alguém da família poderia querer se vingar, e esse então não conseguia, não lhe era permitido fazer isso, uma vez porque a pessoa que havia cometido esse crime involuntário, não foi por ódio, não foi por vingança, não foi por nada, aconteceu, foi um acidente, foi provado que foi um acidente, então ele iria viver nessas cidades de refúgio que foi estabelecida e ali até a morte do corrente. Então, assim determina a Torá. E a Torá determina para todo o seu povo, não somente as leis civis, mas também leis militares
leis familiares, a pureza familiar e tantos outros ensinamentos que a Torá traz para todo o nosso povo Israel, e ensinamentos que nos fortalecem, que edificam a nossa alma. É isso então, ficamos por aqui e deixando um convite, Quero aqui deixar um convite a você e a toda a sua família a participarem conosco de nosso serviço de Kabbalat Shabbat às 19 horas. Permitindo Hashem, estaremos aqui às 19 horas para a realização do nosso serviço de Kabbalat Shabbat e transmitido pelo canal Anusim Brasil, daqui da cidade de Criciúma, pelo Facebook e pelo YouTube. Lembrando que hoje, sexto dia da semana, dia de preparação, dia de prepararmos a nossa casa e antes de entrarmos o Shabat, tomarmos o nosso banho, colocarmos a nossa melhor roupa e prepararmos toda a nossa casa para recebermos a rainha do Shabat. Que Hashem vos abençoe grandemente, vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. A todos, um ótimo dia, Shalom Lekulam, Boker Tov e até no Kabbalat, se Deus quiser. Shalom, bom dia a todos.